Muito bom dia, estamos ao vivo, cedinho. Quem é que tá tomando café da manhã comigo aqui? Bom dia, pessoal, podem ir entrando, nós já vamos começar a nossa live hoje de manhãzinha, alternando os horários, porque depende da minha agenda. Podem ir entrando, fiquem à vontade, me escrevam um ok se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Que hoje nós vamos tomar café da manhã juntos. Alguém aqui já acordou com tontura? Se alguém acordou com tontura já desde cedo, me digam para eu saber que nível de tontura que vocês estão. E vamos começar. Valdemar acordou com tontura já, isso é péssimo, né? Acordar com tontura acho que é um dos piores, Marilúcia, acho que um dos piores sintomas, né? Para começar o dia é acordar com tontura, porque a gente abre os olhos, tá tudo embaçado, tudo girando, ou a sensação do corpo mexendo, de instabilidade. Aí você vai levantar, começa já o dia instável, isso é muito ruim, né? Mas saibam que a grande maioria das tonturas tem cura, tá? Então, hoje eu tô aqui na nossa terceira live, na nossa quarta live, a terceira da semana, e a nossa quarta live, porque semana passada também teve uma. E cada dia eu estou falando um assunto diferente relacionado à tontura. Amanhã eu aviso o horário pra vocês, mas também vai ter live, tá? Gente, pra quem não me conhece, sempre repito isso no início das lives, porque somos quase 30 mil seguidores que sofreram ou sofrem com tontura. Eu sou a doutora Camila Grosselli, sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação vestibular, atuo nessa área há 12 anos, então desde que eu me formei, o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de tonturas, vertigens, trabalhando com pessoas que sofrem com isso, e eu venho fazendo isso há 12 anos e me especializando nessa área. Vamos começar então? Olha só, ontem eu fiz uma enquete, o que vocês mais gostariam de ouvir? E a campeã foi testes e exercícios que podem ajudar no dia a dia para quem sofre com tontura. Então vamos lá. Quando a gente fala de testes, são coisas que eu já aplico na primeira consulta, na primeira sessão, tá? Porque a consulta e a sessão já fazem parte uma da outra no primeiro dia que vocês vão ter contato comigo. Então, para quem não estava nas outras lives, eu já vou deixar explicado. Ao final dessa live, a minha equipe está pronta para te atender. 8 horas da manhã, já abre o link aqui, pode clicar no link da bio. Tem o nosso contato, nosso WhatsApp, ou me manda um oi pelo direct. Se você mandar no WhatsApp é um pouco mais rápido, porque o meu direct tem muita mensagem e às vezes eu não vou ver rápido. Manda uma mensagem através do link que tá na minha bio, vai cair no nosso WhatsApp. A Ana está pronta para atender vocês, tá? Porque lá a gente faz a pré-consulta. Vou repetir mais uma vez que eu falo em toda live. Na pré-consulta não tem custo, não tem compromisso. Lá nós vamos entender o seu caso. São perguntas específicas para quem sofre de tontura para entender a que nível você está e se a reabilitação vestibular pode te ajudar, tá? Depois que você passou pela pré-consulta sem compromisso, você vai responder algumas coisas e vamos explicar o tratamento. Você vai marcar a sua sessão comigo. A sua consulta oficial e a sua sessão já começam no mesmo dia. Porque a partir do momento que eu vou fazer as perguntas, eu vou fazer testes e eu já vou começar a aplicar algumas coisas do tratamento para o seu labirinto começar a ter estímulos e melhorar quanto antes. Então vamos lá. Hoje, então, o assunto é tontura, testes e exercícios para ajudá-los nesses sintomas no dia a dia. Lembrando que o que eu vou falar aqui, até o final dessa live, ele se aplica para todo mundo pode fazer, mas ele é uma forma básica. Ele não é o tratamento, ele faz parte do tratamento, mas não é o tratamento. E vocês vão entender no decorrer da live por quê. Então vamos lá, gente. O que a gente precisa entender quando a gente fala de reabilitação vestibular? Existem diferentes diagnósticos, tá?
Perdão. Existem diferentes diagnósticos de diferentes tipos de tontura. Existem mais ou menos 300 tipos com 2.000 causas de tontura, acreditem. Mas a grande maioria vem do labirinto, porque o labirinto, o sistema vestibular, é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, tá? Então, quando a gente tem algum tipo de tontura, seja pelos cristais do ouvido que saem do lugar, que geram crises mais intensas e momentâneas, seja por uma hipofunção vestibular, que é a perda da função do labirinto. Se vocês dão uma fuçada aqui no meu Insta, vocês vão ver que eu falo muito sobre todos os tipos de tontura. A gente precisa começar testando esse labirinto. Porque pegando da base, o labirinto é responsável pelo movimento do nosso corpo. Então, quando a gente faz determinados movimentos, a gente vai entender se a tontura está na visão, se ela está na percepção do corpo no ambiente, que é o equilíbrio, se ela está na parte cervical, se ela está na parte de movimentação apenas da cabeça. Nessa hora eu vou entender qual é o seu nível de tontura, além do seu histórico. Então, para a gente começar a falar dos exercícios específicos e dos testes, eu preciso entender qual que é o seu tipo de tontura, tá? Cada teste que eu vou passar aqui pra vocês podem executar comigo em tempo real, tá? Porque aí vocês já vão entender. Perdão, gente, hoje a minha garganta não tá colaborando. Venho falando demais. Vamos lá. Então, assim, ó, hipofunção vestibular é um diagnóstico muito comum tratado pela reabilitação, tá? A hipofunção vestibular, às vezes você pode buscar os seus exames, Verrite, Avecto, lá vai ter hipofunção vestibular, disfunção vestibular periférica, hiperreflexia. São diagnósticos que já me batem o martelo dizendo você vai ser curado. Só que você vai ser curado dependendo de vários fatores, né? Não se apeguem somente a um diagnóstico. Quando você tem a hipofunção vestibular, significa que a reabilitação é um dos maiores remédios para você, porque seu labirinto perdeu algumas funções e ele precisa executar essas funções de novo de forma correta. Mesmo que você tenha uma hipofunção, ela pode ser decorrente de uma síndrome de Meniere, de uma migrânia vestibular, que é a enxaqueca. E aí, vocês viram que eu tô fazendo live me arrastando nos últimos dias, né? E aí, quando vocês têm esse diagnóstico decorrente de algum motivo, a reabilitação vestibular vai ser mais eficaz. Na verdade, ela é o melhor tratamento. Quando ela é unilateral, ou à direita ou à esquerda, é mais fácil ainda de tratar, tá? Aí vai surgir a seguinte pergunta. Recebo muito isso aqui, tá? Doutora, eu fiz reabilitação vestibular, mas não resolveu nada. Esses exercícios não resolvem nada. Aí a gente tem mais uma pergunta na pré-consulta. Quanto tempo de reabilitação vestibular você fez? O que você fez de exercícios? Aí os pacientes, sabem o que eles falam? Eu fiz o exercício dos olhos 2 semanas. Gente, idealizem que se você tem uma perda da função normal do labirinto, não é em 2 semanas que vocês vão recuperar e não é só mexendo os olhos. Entende? Por isso que os testes têm que ser específicos para entender aonde está a sua perda de função, aonde está a sua tontura, aonde o seu labirinto teve um déficit. Então não é em 2 semanas, tá? É 30, 60 ou 90 dias uma recuperação total de labirinto. E aí nesse período todo eu preciso te acompanhar para adaptar o protocolo, para colocar intensidade, para tirar intensidade. E os exercícios não são somente mexer os olhos ou treinar equilíbrio, tá? Não são. Então vamos lá. Falei da hipofunção, falei da parte do labirinto, né? Quando existe uma alteração das funções normais do labirinto. Os exercícios, eles são extremamente úteis quando aplicados de forma correta. Como saber qual exercício que vai me ajudar? Isso é no consultório. É a mesma coisa que você tomar um remédio por conta, se automedicar. Não adianta, porque é no consultório que você vai fazer os testes do seu caso, apesar do seu diagnóstico, entender o seu histórico. Às vezes você tem uma perda da função do labirinto com uma alteração cervical. Então não adianta eu colocar exercício de olhos ou de movimentação excessiva da cabeça para o seu labirinto captar de novo esse movimento, se a sua cervical está comprometida. Eu vou estar piorando o seu sintoma. Tem paciente que eu avalio semanalmente dentro do aplicativo, tá?
cada final de semana, né? Cada sexta-feira, se o paciente começa na segunda, por exemplo, lá no aplicativo ele vai me dando feedback e eu vou reavaliar para mudar protocolo. Então, por isso que não adianta se automedicar com exercícios que o seu vizinho tá fazendo, tá? Então, vamos lá, na prática. Quem puder, pode repetir isso comigo, tá? Estão entendendo, gente? Tá dando para entender a explicação? Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre exercícios para estabilização dos olhos. Quando a gente tem uma vertigem ou uma tontura, bom dia, Angela, ou uma tontura visual, que é a cinetose mais propriamente dita, a tontura visual ela envolve aquela tontura no mercado, a tontura no shopping, a tontura quando anda de carro, que tem os movimentos laterais acontecendo, te dá aquela sensação ruim, você passa mal. No elevador, no avião, então tudo que envolve a sua visão, que tem esses incômodos visuais, ou é uma cinetose, ou a tontura afetou mais a parte do olhar. Então, a gente tem os exercícios para estabilização visual, né? Controle visual e estabilização do olhar. Repito, vocês podem repetir isso aqui comigo, podem me acompanhar nesse exercício, só que nem sempre isso vai ser eficaz para o seu caso, porque você pode ter uma tontura visual, mais uma alteração de cervical, mais os cristais do ouvido fora do lugar, tá? Então, a gente precisa trabalhar um foco, tá? Foco fixo. O que eu vou pedir para vocês fazer? Coloquem o dedo de vocês na frente. Vocês vão focar no dedo, tá? Foquem no dedo de vocês. E aí, eu vou pedir para vocês fazer o seguinte. Ó, meu olho, olhando pro dedo, vocês vão virar a cabeça para um lado, pro outro. Comecem devagar, tá? E conforme vocês vão conseguindo pegar o jeito, vocês vão aumentando o movimento, tá? Ó, o meu labirinto que é saudável, eu posso ficar aqui fazendo isso. Olhando pro meu dedo e balançando a cabeça. Enquanto eu tô trabalhando a estabilização do olhar, tá tendo movimento do meu labirinto. Eu não sinto nada. Quem tem problema de labirinto relacionado à parte visual, nessa estabilização do olhar começa a ter uma tontura do tipo embaçamento, desconforto, parece que tá tendo tontura só de mexer a cabeça e ficar olhando pro dedo, tá? Esse é um teste, mas também é um exercício que faz parte do protocolo. Não é para todo mundo, mas aqui você já vai entender. Se você tem tontura já nessa parte aqui, significa que o teu labirinto ele está comprometido num nível bem elevado. Porque esse é um dos testes mais simples de tontura, tá, gente? Se você não tem tontura nesse movimento aqui, significa que o seu labirinto não tá tão ruim assim, tá? Significa que se eu não tenho tontura aqui, eu não tenho tontura visual? Também não significa isso, tá? Mas para quem tem a tontura visual no dia a dia, que é a que eu acabei de citar, pode usar esse exercício aqui, ó, como uma estabilização do olhar para dar uma melhorada. Principalmente se você trabalha na tela do computador ou do celular, vai te ajudar nesse foco, tá? Quem aqui fez esse movimento e sentiu tontura agora? Digita eu aí para eu saber, tá? Foca no dedo e balança a cabeça. Tem gente que não vai conseguir mais nem olhar para a tela do telefone depois disso. É normal, tá? Infelizmente é normal, é um déficit. Se alguém aqui teve esse sintoma, pode me escrever eu aqui. Aí essa parte a gente vai fazendo quando a gente treina o exercício da estabilização do olhar. Então existem vários que a gente faz isso, seja somente de olhos, tá? Seja somente fixação do olhar mexendo cabeça, seja focando em pontos específicos. Você pode... Não. Que bom, gente. Então o labirinto de vocês não tá tão comprometido assim. É reversível o quanto antes. Então esses exercícios que estabilizam o olhar, a gente vai montar o protocolo baseado no caso do paciente. Aí, vamos pegar o caso aqui, ó, do pessoal que disse que não tem nada. Ah, eu não tenho nada, então esse exercício não é pra mim? Também não, porque nos meus protocolos a gente inicia com esse treino e vai evoluindo nos outros exercícios para eu acostumar o seu labirinto. Esse exercício faz parte do nível 1, tá? Então, o nível 1 inicia nessa parte. Agora nós vamos para a parte 2. Exercícios de propriocepção.
que é propriocepção? É a percepção do corpo no ambiente, tá? Então, para entender a percepção do corpo no ambiente, vocês podem ficar em pé, aqui na frente da câmera mesmo. Me desculpem. Podem ficar em pé na frente da câmera. Se eu conseguir terminar a live, tá? Ficando em pé na frente da câmera, nós vamos trabalhar o equilíbrio. Pés juntos, olhos fechados. Coloquem os braços assim. Se vocês ficarem em pé, com os olhos abertos, olhando para um ponto fixo, e já ter a sensação que o corpo está se mexendo, o labirinto de vocês está com falta de percepção do corpo no ambiente. Então, o labirinto de vocês está sendo afetado através do equilíbrio. Ele está sendo afetado quando o paciente está sentado, tem a sensação de balanço. Quando o paciente está em pé parado, muita gente diz que na igreja, às vezes nas missas, nos cultos, está parado e tem a sensação que o corpo está mexendo. Quando está na fila do mercado, na fila do banco. Então, fiquem em pé, os pés bem juntinhos, coloquem os braços assim. Primeiro de olho aberto, fiquem olhando para um ponto fixo e aguardem. Se vocês têm a sensação que o corpo está balançando mesmo ele não balançando, significa que tem um déficit. Senti um pouquinho. É isso, Rick. Então, Rick, né? Fechem os olhos. Agora, nesse mesmo em pé, tá? Tem que ser em pé, gente. Fechem os olhos. Se essa sensação aumenta, o labirinto tá com perda da percepção. Eu posso ficar em pé aqui e não vai acontecer nada. Meu labirinto é saudável, ou eu espero que seja. Mas quando eu faço esse teste com os pacientes, eu não tenho nada. A grande maioria, a Ângela sentiu, a grande maioria tem. Então, fica em pé, pés juntos, braços cruzados, olha pra frente. Se de olho aberto balançou um pouquinho, já tem um déficit da percepção do labirinto. Fechando o olho, se ele balançou mais, esse déficit aumenta. Então, o seu corpo não está percebendo o corpo parado no ambiente. Isso é um déficit do equilíbrio. Então, eu já sei onde o seu labirinto está afetado. Marilúcia, eu tenho, não consigo. Tem gente, pessoal, que quando eu peço para fazer isso, o corpo balança muito e tem gente que cai. Eu tenho que ficar atrás dando suporte. Por quê? Dependendo do nível da lesão do seu labirinto. Então, o que acontece? Quando a gente apoia numa base mais estreita e dessa instabilidade, significa que nós temos que tratar o seu equilíbrio junto no protocolo. Então, o protocolo, além de ter o exercício de foco, ele vai ter exercício de equilíbrio, mas não é qualquer equilíbrio, são exercícios de equilíbrio da parte vestibular. Existe o equilíbrio da parte neurológica, para quem teve AVC, né, e lesões neurológicas, e existe equilíbrio da parte vestibular, que é um equilíbrio específico que a gente trabalha. Quem faz pilates é ótimo, já ajuda, mas aí existem exercícios que, eu vou dar um exemplo de exercício, caminhar olhando para um lado e para o outro. Tem gente que caminha e vai pendendo para os lados, tá? Se você caminha de um lado para o outro e vai balançando a cabeça e tem desequilíbrio, significa que o teu labirinto está afetado. É claro que é normal ter um pequeno desequilíbrio, gente, tranquilo, faz parte, né? Mas agora ter um grande desequilíbrio, Marilúcia, problema é que não tem equilíbrio, exato. Então, quando o paciente não tem esse equilíbrio, a gente tem que começar de forma gradativa. Eu não posso chegar dando um exercício de equilíbrio. Primeiro eu preciso entender se tem cristais fora do lugar. Aí a gente estabiliza com as manobras, depois a gente vai para a parte dos treinos de exercício de nível 1, nível 2, nível 3, até chegar no nível 5 e entender se o paciente pode fazer, tá? A gente vai aumentando os níveis conforme a capacidade do paciente. Então, gente, pés unidos, braços cruzados aqui, olhou para frente, o corpo balançou, fechou o olho, piorou, significa que você tá com déficit de percepção do corpo no ambiente, é labirinto, tem exercício específico. Outro exercício legal que você pode fazer é caminhar olhando para os lados e depois caminhar olhando para cima e para baixo, tá? É um bom treino. Só que, repito, você precisa ter esse controle e cuidar para não cair. Então, por isso que existem etapas até chegar aqui. Existem vários exercícios. Dentro do meu aplicativo, que é a plataforma que o paciente que adere à reabilitação vestibular está fazendo, vai ter lá, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, gente, em tempo real, ó. Deixa eu abrir um exercício aqui da plataforma.
Quando o paciente recebe o protocolo dele, vai receber essa plataforma aqui. Aí aqui, ó o exercício que eu falei pra vocês. Ó, sou eu mesmo fazendo, tá? Perdão, não é esse. Esse aqui é outro. Peraí, gente. Aqui, ó. Ó, dentro da plataforma do meu aplicativo, o paciente que tá em treino, ele recebe com níveis, né? Aí aqui, ó, caminha, olhando para um lado e para o outro. Vamos de novo. Ó, caminha, olhando para um lado e para o outro. Esse é um bom exercício para trabalhar o equilíbrio. Só que até chegar nesse exercício, se você não consegue, pode ser perigoso. Por isso que tem níveis dentro da plataforma que eu monto e acompanho, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Aí nós temos os exercícios de reabilitação da parte de adaptação vestibular. Eu vou passar o terceiro para vocês. Pode ficar sentados mesmo, ou quem quiser ficar em pé é um desafio maior. Você vai fazer o movimento da cabeça. Fiquem em pé, melhor. Em pé, você vai virar a cabeça para um lado e para o outro. Então, lembrem assim, ó. O número 1 foi somente olhos, né? A gente fez somente dos olhos. O número 2 foi a questão do equilíbrio. E agora o número 3 é em pé parado ou sentado, mas eu prefiro em pé, movimento da cabeça. O que eu prefiro nessa hora? Ao invés de fazer o movimento para os dois lados, a gente testa esquerda e direita. Do meio, todos os pacientes que passam em consulta comigo já sabem decor. Do meio para o lado, ó, tá? Direita, meio. Direita, meio. Repete isso umas 5 a 8 vezes. Se você tem tontura ou confusão visual fazendo esses movimentos aqui e dá uma sensação estranha, seu labirinto ele está afetado na parte de adaptação vestibular. Ele não tem mais adaptação. Então, a gente tem que adaptar ele novamente. É o exercício mais que envolve cabeça. Às vezes, quando pega cervical também. Ou quando pega os cristais que estão fora, que aí fica balançando aqui, tá? Existem N motivos. E aí, depois, você vai fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Esquerda, meio. Esquerda, meio. Tá? E aí, você vai perceber, às vezes, um lado é pior que o outro. Às vezes, os dois são iguais. Quem teve sintomas já nesse daqui, significa que existe uma parte de adaptação, seja da cervical, seja os cristais fora, seja a parte de adaptação só do movimento da cabeça, né? E aí, ó, existem treinos específicos com estabilização do olhar que vão trabalhar isso, tá? Outra coisa que vocês podem testar de adaptação é em pé e fazendo a marcha, marchando, né, no mesmo lugar. E enquanto marcha, repara se vocês vão inclinar para um dos lados, de olhos abertos e de olhos fechados. Rick, foi tranquilo? Pode ser que o seu labirinto ele esteja mais afetado em níveis avançados, que aí essa parte, mesmo não acusando nos testes, precisa ser treinada antes de chegar no avançado. Isso que eu tô passando para vocês, gente, é o nível básico de testes de tontura, é o nível de iniciante. Porque quem já tem problema nessa hora significa que precisa urgente de tratamento. Por quê? Porque se não fizer agora vai piorar e daqui a pouco pode acontecer sintomas mais graves, tá? O labirinto ele já está no nível mais grave. Deixa eu pegar mais um exercício aqui para mostrar para vocês de estabilização. Vamos ver aqui, ó. Tem um bem legal. Vou mostrar o de tontura visual, tá? Quem tem a tontura visual, que eu falei no... Adriano, é isso que eu ia falar agora. Aqui, tranquilo. Meu problema é andar de carona no carro, que é a tontura mais visual. Então, quem tem essa tontura relacionada de visão e labirinto, que é a do carro, do elevador, do ônibus, do supermercado, do ambiente com muita informação, tem que trabalhar muito mais a parte visual. E eu vou mostrar agora um exercício para vocês que está dentro da plataforma, que ele trabalha o foco enquanto está ocorrendo o movimento. Então acompanhem aqui, ó. Repito, gente, quando chegar no final da live, quem precisa, clica no botão ali do link da bio. A minha equipe está pronta para atender vocês para fazer a pré-consulta. Essa pré-consulta não tem custo, não tem compromisso, é só pra gente entender se o seu caso é apto da reabilitação vestibular e se o tratamento daria resultado. Então, terminou a live, clica no link da bio, minha equipe vai te atender ali, manda algumas perguntas, você vai responder, nós vamos trocar ideia. Não é inteligência artificial, fiquem tranquilos, me falaram isso ontem.
Que bom que não é inteligência, né? É ótima a inteligência, mas nessa hora não é, tá, gente? Então, clica ali no link, chama a gente, passa pela pré-consulta, depois a gente explica como funciona o tratamento. Voltando, ó, então deixa eu pegar aqui de novo. Essa é a plataforma, tá? É o aplicativo. Ó, esse exercício aqui é pra quem tem a tontura visual, só que ele é de um nível avançado, tá, gente? Por quê? Em pé, braço esticado, polegar pra cima. Você vai balançar o seu corpo para um lado e para o outro com o foco no seu dedo, porque é a mesma coisa que acontece no carro. Você tem que focar em algo e você não consegue. Enquanto tá tendo movimento, você realiza o foco. Tá? Entenderam? Esse aqui é um treino para quem tem tontura visual. Mas tem gente que não consegue chegar nesse nível direto. Eu preciso primeiro treinar a parte visual de forma mais leve. Eu tenho uma paciente, gente, que ela não consegue fazer nada que tenha movimento. Então, o que a gente tem que fazer? Semanalmente aumentar o nível dos treinos dela, tá? Ângela, ambiente muito claro me deixa com vertigem, porque a sua visão não está mandando informação correta para o seu cérebro, né? Visão e labirinto não estão trabalhando de forma adequada. Então, tem cura, tá? Isso tem cura. A gente trabalha a visão, trabalha o labirinto e estabiliza tudo novamente, tá? Gente, 8 horas. Eu sei que muita gente tem que trabalhar. Eu também vou me encaminhar para as minhas atividades para depois ir para a clínica. Gostaram? Espero que eu tenha sido um pouquinho clara em como funciona esta etapa. Eu expliquei para vocês a terceira etapa da reabilitação vestibular. A primeira e a segunda, eu estou com vocês na clínica ou na videochamada, porque a gente vai fazer algumas coisas específicas para o labirinto em tempo real. Depois, o protocolo que envolve essa parte dos exercícios é dentro da plataforma, dentro do meu aplicativo, mas eu acompanho vocês diariamente, semanalmente, com feedbacks, com alteração de protocolo, justamente porque vocês têm que avançar de nível. Se você ficar repetindo muito tempo o mesmo exercício e não tá tendo mais nada, a gente precisa evoluir. Se você tá tendo muito sintoma, a gente precisa regredir, tá? Então, espero que vocês tenham entendido que a reabilitação vestibular não é apenas uma consulta e não apenas exercícios. É um protocolo. Eu vou pegar na sua mão e vou te acompanhar até o final desse protocolo. Tá legal? Chama através do link da bio. Quem não consegue, não sabe o que é o link, clica aqui, manda um direct, manda mensagem, nós vamos te atender, fazer a pré-consulta sem compromisso, sem custo, para depois entender se você é apto da reabilitação vestibular e aí sim te explicar o tratamento. Tá bom? 12 anos atendendo isso, 98% de cura dos meus pacientes. Por quê? Porque a gente precisa... Por que você cura? 98% das pacientes curam. Porque antes nós vamos entender se você é apto à reabilitação. E os 2% que não cura, infelizmente, é porque não existe mais reversão, tá? Mas a gente, na pré-consulta, consegue já te explicar, somos bem sinceras em dizer o seu caso não é garantido, tá? Ou sim, o seu caso é garantido e a gente vai até o fim. Tudo de bom para vocês? Tenham um ótimo dia. Vocês não precisam sofrer com tonturas. Existe saída além da medicação, tá? Me chamem ali que eu tô aguardando vocês. Tudo de bom e no decorrer do dia eu aviso a live e o assunto de amanhã. Tchau, gente!